pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Podem tomar assento, meus irmãos, nós vamos ler todo o capítulo. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me manda ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões irmãos, homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E, havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E, havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tenha ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração, esse juramento. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, um conselho, rogai ao tribuno que vou-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leve este mancebo ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este mancebo, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não o creais, porque mais de 40 homens entre eles se andam armando ciladas, os quais se obrigam, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o mancebo, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 cavalos e 200 arqueiros para irem até Cesareia. Isso é fabuloso. E aparelhai cavalgaduras para que
pondo nelas a Paulo, o leva em salvo ao presidente Félix, e escreveu uma carta que continha isso: Cláudio Lísias, a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informando de que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões de sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo o enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite Antípatris. E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram a fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que da Cilícia, ouvir-te-ei, disse, quando também aqui vierem teus acusadores, e mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Amém. Meus irmãos, nós estamos rumando para o final desse livro maravilhoso, aprendendo muito de Deus e sendo desafiado pelo Senhor. E nós estamos acompanhando esse momento da saga de Paulo no cumprimento da missão da proclamação do Evangelho. Ele tinha a intenção de ir para uma região. Deus, o Espírito, veio me impedindo, e o propósito de Deus é que ele vá a Roma. E uma vez que o propósito de Deus é que ele vá a Roma, ele irá a Roma. Irá a Roma. Nós, aqui no capítulo 23, apenas assim fazendo uma rápida retrospectiva, Paulo, desde o capítulo anterior, ele vem fazendo defesa após defesa, e é o que nós vamos acompanhar até o capítulo de número 26. Paulo, capítulo anterior, se defendeu diante do seu povo. Agora, capítulo 23, que nós estaremos lendo, ele vai se defender perante o Sinédrio. Os capítulos de número 24 a 26, Paulo, ele vai fazer a sua defesa perante os governadores romanos, e finalmente ele vai a Roma. Ainda que não é no Atos dos Apóstolos que nós teremos. O Atos dos Apóstolos termina e ele ainda preso no capítulo de número 28. Esses versículos iniciais colocam Paulo diante do Sinédrio, que é um julgamento religioso. São seus irmãos judeus que estão avaliando e de alguma maneira estão procurando as razões pelas quais sentenciar a Paulo. Eles não estão ali com o intuito de avaliar a questão com um olhar de isenção, buscando justiça. O propósito ali é de fato encontrar as razões pelas quais a sentença seja dada. É essa a questão. De fato, Paulo está diante de um tribunal que tem o olhar premeditado para o condenar. Não existe ali predisposição em isentá-lo. A intenção é, de alguma maneira, acabar com esse perturbador da fé, esse herege, que vem corrompendo a fé judaica, e agora ele está diante de nós e nós temos que eliminá-lo. Paulo é extremamente sereno, e eu lembro que no domingo passado, enquanto o Leão ministrava a respeito da serenidade de Paulo, aí o Gabriel me deu uma cutucada e disse, mas parece que no capítulo seguinte ele dá uma escorregada aqui. Porque Paulo, diante do Sinédrio, dos seus juízes, da representação religiosa máxima do seu povo, ele começa dizendo a eles, olha, a minha consciência está tranquila. Eu sou um homem de boa consciência diante de vocês. E quando ele dá essa declaração fere os ouvidos dos religiosos, porque eles dizem, não pode esse herege dizer que está tudo bem.
Não pode esse louco, perturbador da fé judaica, corruptor dos nossos costumes, corruptor da nossa fé, não pode um homem desse dar essa declaração. Que coisa boa ver o Géser aqui. Beijo, irmão. Que bom te ver, querido. Aleluia. Aleluia. Não pode, não pode. Essa é uma declaração inaceitável. Nós queremos, diante de nós, retratação, pedido de desculpa, reconhecimento de erro. Tem que baixar a guarda, tem que baixar a crista. Agora é a hora de ele reconhecer todas as mancadas que tem dado. Ele não pode chegar diante de nós e dizer que está tudo bem, que ele está em paz, que a consciência dele está tranquila. E alguém vem a Paulo e lhe golpeia a boca, no afã de deixar muito claro para ele que aquela declaração diante do Sinédrio é uma declaração de afronta diante de todo o quadro posto e as razões pelas quais ele está ali. Paulo, quando recebe aquele golpe, com a mesma serenidade de espírito, mas tem uma resposta, não é? Brota de Paulo. Ele recebe aquele golpe, imediatamente ele pronuncia uma sentença. Ele diz: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei. Teu olhar a respeito de mim, a tua vontade de me matar, não pode se sobrepor à lei. A base do meu juízo é a lei. Vamos à Escritura, me avaliem por ela. E ele está dizendo: Deus vai te julgar, parede branqueada, porque contra a lei tu está mandando me ferir. E aqui, meus irmãos, tem uma discussão interminável. Se Paulo não reconhece o sumo sacerdote porque o julgamento era informal e eles não estavam com os devidos paramentos, né? Se o sumo sacerdote não estava com a clerical, não dava para identificar, né? Isso é um ponto de vista. O outro é que Paulo, de fato, em razão do seu problema de visão, que é algo que ao longo do texto do Novo Testamento nós vamos perceber, nós temos o relato do próprio Paulo falando sobre isso, seu problema de visão. E é interessante que o próprio texto diz que quando Paulo para diante da multidão, ele fita os olhos, e a expressão grega é exatamente isso, faz força para, de fato, identificar aquela multidão que está diante dele, põe os olhos na multidão. Outros vão dizer o seguinte, que na verdade esse problema visual de Paulo o impediu de identificar quem era. Quando ele recebe esse golpe, imediatamente ele pronuncia essa sentença e alguém diz a ele: olha, se tu está dizendo que quer ser julgado pela lei, acabou de quebrar a lei, porque a lei que diz, e o Paulo é lembrado, ele mesmo faz a menção. Alguém diz ao sumo sacerdote, ele diz: eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque diz a lei: não ferirás um príncipe, não falarás mal de um príncipe do teu povo, de um dos poderosos do teu povo. A questão aqui, meus irmãos, e John Stott vai nos trazer isso, é que Ananias era um sumo sacerdote, sim, mas ele era um homem de uma reputação questionável. Ele era um homem que tinha uma postura extremamente, ele tergiversava diante das circunstâncias, porque ele tinha sua vida por muito preciosa, gostava de uma barganha, gostava de um negócio. Dinheiro era uma coisa que mexia com Ananias. E é interessante que um dos historiadores da igreja vai dizer o seguinte, que 5 anos mais tarde Deus visitou e feriu novamente Ananias, tendo sido incendiada a sua casa depois do motim provido por um dos seus filhos. Ananias foi preso e levado ao palácio real, onde, havendo de balde procurado se esconder, de lá foi retirado e executado e morto. Fato é que Paulo, com toda a reverência, com toda a deferência à posição de sumo sacerdote, parece ter, naquele momento, sido usado por Deus para pronunciar uma sentença ao coração daquele homem que não era um coração reto diante de Deus, a despeito da função e do cargo que ocupava e da função que exercia. Paulo, meus irmãos, depois desse momento em que ele gera
um desconforto, porque ele, sendo fariseu, conhecia bem a composição daquele quadro que estava diante dele. E diante daquele confronto, diante daquela situação, ele apela aquele júri predisposto a lhe condenar, ainda que ele conhecia muito bem a composição, fariseus e saduceus, sabia das questões teológicas que de alguma maneira mexiam com o coração daquele povo. Na minha timeline do Facebook eu vi um GIF muito legal, interessante. O irmão botou assim: os irmãos indo para a lancheria, e depois do lanche, quando conversam sobre calvinismo e arminianismo, e aí tem uma briga enorme. Paulo sabia as tensões, Paulo sabia qual era a nervura teológica ali que ia desestabilizá-los, né? Conhecia. Agora é bem verdade que o que Paulo faz não é um truque, não é a utilização de uma maldade, é na verdade o posicionamento de alguém que acredita e que tem convicção. Paulo, ele diz a eles: eu estou sendo julgado pelo quê? A minha esperança é a esperança da ressurreição dos mortos, e é por isso que eu estou sendo julgado. Quando Paulo coloca isso à baila, o grupo dos fariseus, que cria, e diga-se de passagem, meus irmãos, os fariseus, a despeito de tudo que a gente lê, não é? De Jesus falando a respeito deles, nos evangelhos, os posicionamentos deles nos livros dos Atos dos Apóstolos, eles eram o grupo religioso judaico mais ortodoxo. Eu digo a vocês que se naquela época vivesse, gostaria de ser fariseu e não saduceu, porque os saduceus, eles eram aquele grupo também religioso, mas reducionista. Eles não criam nos anjos, eles não criam em ressurreição, eles faziam aquela seleção, não é? Isso aqui é bom, que o Leão ministrou hoje pela manhã, não é? Aqui no catecismo. Então, isso aqui é bom, isso não serve, isso é agradável, isso aqui não. Então, botavam para o lado, usavam dessa forma seletiva de determinar na Escritura o que lhes convinha crer e o que não lhes convinha. Então, os fariseus, de alguma maneira, eles eram evangelistas ardorosos, né? Diz Jesus de Nazaré: vocês fazem a volta, né, nos céus e na terra para conquistar um prosélito. Eles eram evangelistas ardorosos de nos deixar envergonhados pela sua dedicação evangelística. Entretanto, quando Paulo coloca essa questão para o grupo, então aí começa a discussão, as cadeiras começam a voar, né? Porque os fariseus se levantam e dizem: opa, peraí, ele é um dos nossos, ele crê como nós cremos. E os saduceus, com os seus argumentos, e aquele alvoroço se estende de tal forma, a situação perde o controle, que a autoridade secular, nesse caso aqui, a autoridade não judaica, é quem diz: olha, eu vou tirar esse homem do meio dessa confusão, porque eles vão despedaçar esse camarada, né? Ele mexeu aí num negócio aí que acalorou os ânimos de todo mundo. E ele diz: olha, eu vou tirar ele daí. E aí então, é a autoridade romana que o retira, o leva, o livra dos seus irmãos, o livra do meio do seu povo, e o coloca em um lugar protegido. Depois de toda essa situação, o versículo de número 11 é um versículo que me toca profundamente o coração. Diz assim: e na noite seguinte apresentou-se-lhe o Senhor. Depois de toda aquela confusão, depois da agressão sofrida, depois da incompreensão, depois de ser alvo do ódio, das injúrias, da perseguição, daquele clima terrivelmente animoso, ele recebe a visita do Senhor. O Senhor o visita. O Senhor o visita com uma mensagem muito específica. Diz a ele: tenha ânimo. Diante de tudo que está acontecendo, diante de todo esse quadro instável, dessa tribulação toda, dessa situação extremamente desconfortável, diz Jesus a Paulo: tenha ânimo. Tenha ânimo. Fortalece. Porque da mesma maneira como tu deu testemunho a respeito de mim em Jerusalém, tu darás testemunho de mim em Roma. Irás a Roma. Vais ir.
Logo após, meus irmãos, o texto nos fala, e nós já lemos, mas o texto nos fala que não ficou de bom tamanho Paulo não ser executado. Não ficou de bom tamanho para alguns não terem matado Paulo, não terem acabado com a raça de Paulo. E aí um grupo fervoroso de judeus zelosos fazem um voto, fazem um propósito. E nós não vamos comer, não vamos beber enquanto nós não matarmos o Paulo. A gente morre de inanição, mas Paulo vai ser morto, vai ser executado. Observem o ódio irracional, o ódio desprovido de qualquer resquício de sensatez, de lucidez, que esses homens são tomados. E em nome de quê? Em nome da religião, em nome da tradição, em nome da fé. E nós precisamos, meus irmãos, sermos de alguma maneira alertados a isso, para não reproduzirmos esse tipo de comportamento. Às vezes, em nome do zelo, nos tornamos seres irracionais, nos tornamos seres que perdem totalmente a lucidez, o equilíbrio, acabam sendo esvaziados de qualquer manifestação de bondade, generosidade, reconhecimento de que no outro, embora sendo outro, há algo de bom, há algo de belo, há algo de Deus. Temos que ter um cuidado para que mesmo a fé e o zelo pela fé não nos conduza por esse caminho irracional, esse caminho de ódio, esse caminho de zelo estúpido. Esses homens assumem uma postura de um zelo estúpido, de uma estupidez inominável. Nós não vamos comer, greve de fome pela morte do Paulo, ele vai morrer. Agora matar Paulo vira a razão do propósito existencial dos caras. E é interessante, meus irmãos, que um sobrinho do Paulo, e a única informação que nós temos dele no Novo Testamento é essa. E a única vez que nós também vamos ouvir a respeito da irmã do Paulo. Nem o nome aparece, só é a irmã do Paulo, mas o sobrinho do apóstolo ouve, corre, não sei por que meios, até porque em princípio Paulo ele está resguardado, não é exatamente, seria como que uma prisão domiciliar, mas ele está como um convidado da autoridade romana, e o seu sobrinho entra, pede permissão para falar com ele, a permissão é concedida, ele conta, e quando Paulo toma ciência da trama, ele então pede ao guarda que leve o seu sobrinho à autoridade e diga a ele o que de fato está acontecendo. E assim é. Assim é. O soldado leva o seu sobrinho até a autoridade, ele comunica a esse homem a trama dos judeus, o ódio, essa ideia. E é interessante, meus irmãos, que essa turba apaixonada, querendo a morte de Paulo a todo custo, eles colocam em xeque inclusive as autoridades religiosas dos judeus. Eles se sentem no direito de cobrarem o Sinédrio uma posição e o envolvimento deles nisso. Observem, meus irmãos, como a irracionalidade religiosa, ela acaba virando assim um rolo compressor que vai levando todo mundo, se não houver a luz da verdade para brecar, confrontar e parar isso tudo. Eles se sentem no direito de provocar o Sinédrio e dizer: olha, vocês têm que se envolver nisso, vocês têm que procurar a autoridade romana e dizer a ele que ainda há o que perguntar a Paulo, que o assunto não foi esgotado. E o Sinédrio se rende diante dessa pressão e consente com isso, gente. Não há por parte deles um questionamento dizendo: olha, o que tinha que ser dito foi dito, o que tinha que ser averiguado foi averiguado, o que tinha que ser constatado foi constatado. Não! Por quê? Porque de alguma maneira a todos convinha a morte daquele homem. Por quê? Porque ele era o porta-voz de uma mensagem que estava perturbando a tudo e todos. Que mensagem era? A mensagem do Evangelho de Jesus. Ele era portador de uma mensagem que estava simplesmente convulsionando o mundo da sua época. E nós vamos ter mais adiante uma declaração a respeito disso. Uma já foi feita, no capítulo de número 17, versículo 6, né? Esses que transtornaram o mundo. Meus irmãos, de repente, um pregador, um anunciador, um proclamador, ele vira assim
o referencial de uma instabilidade social. Ele vira um fator de crise social. De repente, o proclamador da mensagem do Evangelho, ele vira a razão pela qual está havendo uma instabilidade social na cidade. Tem que dar um jeito nesse homem, tem que resolver essa causa, porque a simples mensagem dele está causando. E causando de verdade, né? Tem que dar uma acalmada nessa situação, porque daqui a pouco vai eclodir aí uma guerra civil. A coisa começa a tomar proporções, e aí é a autoridade não religiosa que diz o seguinte: bom, esse homem vai ser conduzido a Félix, mas, em razão do quadro todo, não dá para conduzir ele de qualquer jeito. Então, vamos preparar algo adequado. Isso aqui é fabuloso, né? Os versículos de número 22 diz assim: então o tribuno despediu o mancebo, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo, exatamente para que não haja furo na informação e os inimigos de Paulo não se reorganizassem. Versículo de número 23. E chamando 2 centuriões, soldados romanos que presidiam sobre 100 soldados, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 cavalos e 200 arqueiros para irem até Cesareia. De repente agora é uma comitiva de chefe de Estado para conduzir quem? Quem é a ameaça? Quem é o homem que precisa de todo esse aparato? Um pregador do Evangelho. Um pregador do Evangelho. Um aparato. É como o transporte de um chefe de Estado. Cargo oficial. A autoridade. Nós vemos aqui Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Todo um aparato de chefe de Estado. E toda uma articulação, um investimento. Esse tipo de mobilização aqui não sai barato, não é? Não sai barato hoje, não sairia barato à época. Tem custo. Para quê? Pergunta é, para quê? Simplesmente para transportar o pregador do Evangelho. Alguém vai estar se perguntando e dizendo assim: irmão Davi, interessante esse negócio que o senhor está narrando aí, que a gente leu. Mas, e aí? O que isso tem a ver com a minha vida? Isso é para ter tudo a ver com a nossa vida hoje à noite aqui. Em primeiro lugar, porque nesse texto, gente, hoje à noite, nós aprendemos que os caminhos de Deus, eles são insondáveis. Entretanto, os planos de Deus jamais serão frustrados. Os caminhos de Deus, eles são insondáveis. Entretanto, os planos de Deus jamais serão frustrados. Meus irmãos, a Escritura Sagrada diz em Isaías capítulo de número 55 e o versículo de número 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Livro de Jó, capítulo de número 42, o versículo de número 2 diz: Jó declara: pensei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus, Cristo, o Senhor Espírito Santo haviam determinado que essa testemunha inflamada, Paulo, escolhido por Deus para ser o apóstolo dos gentios, o enviado aos não-judeus, Deus havia determinado que ele daria o seu testemunho em Roma. O caminho pelo qual isso seria efetivado, desde o início foi muito claro: o caminho não vai ser ele
vai chegar a Roma para dar testemunho de Jesus. Com isso eu quero dizer a você que nesse texto nós aprendemos que Deus é o Senhor da história e conduz a história conforme o seu beneplácito, conforme a sua vontade, e essa vontade vai ser cumprida. O que eu tenho a dizer a você hoje à noite, meus irmãos, que eu de fato estava preparado, assim como vocês, para vir hoje para o culto e ouvir o Diego. Eu amo ouvir o Diego, amo. E de repente, quando recebo essa ligação, corro ao texto, tenho que preparar a mensagem, e num determinado momento em que eu estou preparando essa mensagem, eu tive que largar tudo. Eu dobrei meu joelho e fiquei na presença do Senhor, porque esse texto me invadiu a alma, me tomou de um jeito que me fez andar, caminhar, relembrar, viver tanta coisa, entendendo que o propósito soberano de Deus será cumprido. Ninguém pode parar o braço forte do Senhor nosso Deus. Ninguém pode delimitar Deus. E ninguém atreva-se a determinar para Deus e ensinar Deus a trabalhar. É blasfêmia. É blasfêmia o pensamento que diz que eu posso pôr Deus na parede. É blasfêmia a ideia que diz que eu posso determinar para Deus. É contra o espírito do Evangelho, é contra a Escritura pensar que eu posso bater com o pé no chão e dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Não, não, não e não, 1000 vezes não. O Senhor é soberano e a última palavra está com Ele sempre. Aquilo que Ele decretou acontecerá. Diz o Senhor que quando a sua palavra é enviada, ela não volta vazia, antes ela cumpre tudo o que lhe apraz. Vontade de Deus é estabelecida sempre. Agora eu preciso, como pregador do Evangelho essa noite, perguntar a você: de que maneira você quer viver o cumprimento da vontade de Deus? Como um rebelde? Ou como alguém que está curvado em adoração diante de Deus? Porque o propósito de Deus se cumprirá. Com isso eu estou querendo dizer a você que aquilo que Deus determinou que acontecerá, vai acontecer. Como você quer viver a tua vida? Como um rebelde? Como alguém que parece a gauchada, especialmente interiorana aqui, vai entender, um cavalo aporreado, que é aquele cavalo que não pega a doma, é aquele cavalo que fica assim só para rodeio, para exibição da capacidade dos ginetes. Tem muita gente vivendo a vida assim, em rebeldia contra Deus, corcoviando como um cavalo selvagem contra a vontade de Deus, e você nessa rebeldia, nessa infelicidade, nessa agonia, nesse vazio de alma, está caminhando dentro de um propósito que Deus estabeleceu. Agora, como você quer viver a tua vida? Desse jeito. O que Deus determinou que vai acontecer, meu querido. Agora, como você quer viver? Como um rebelde diante da vontade de Deus, nessa insatisfação crônica. Quando a gente vive uma vida de representatividade, uma vida assim cênica. Quando a gente... Porque esse ambiente aqui é bom demais, é ou não é? Esse ambiente da igreja aqui é bom demais, pessoal bonito, gente querida, gente amada, programação da igreja aqui dá tudo certo sempre. Não tem erro, tá? Com vocês não tem erro, é sempre bom, é sempre maravilhoso, é sempre agradável. A comunhão e a convivência com a igreja local é sempre edificante, é sempre fortalecedora. Agora tem gente que vive uma vida cênica. Enquanto está no meio, está ali no uahá, né, na diversão, na pizza, é o companheiro, para estar junto, dar risada. Minha pergunta hoje à noite é: como está a tua relação com Deus? A tua vida com o Senhor? A tua vida de comunhão com o Senhor? Que você me cumprimenta, sorri, me abraça, eu sei. Agora eu quero saber se você tem abraçado e andado e vivido e comungado com o Senhor, o Salvador, o Redentor, o Rei da Glória. Você ora quando a igreja toda hora durante o culto, eu sei, nós fechamos os olhos e oramos. Gabriel nos conduziu em oração, Reverendo Leão nos conduziu em oração, enfim. Eu quero saber se você tem orado e falado com Deus a sós. Se no teu tempo, se no teu dia, teu diálogo íntimo com o Senhor tem acontecido, ou se você está vivendo a vida como esse animal selvagem que está sendo conduzido, não tem nem consciência de que está sendo conduzido. É a palheteada. Então, cerca o bicho, né? Cerca o boi, os 2 cavalos ali na paleta dele e conduz ele para o brete. Vai.
Tem gente vivendo assim, nessa irracionalidade. Tem gente vivendo assim a sua vida, e sem perceber que o que Deus tem de fazer na história, Ele está fazendo. Tem uma frase que eu tenho dito, os amigos mais próximos aqui sabem disso, que é uma frase que ela de fato exprime uma verdade, eu creio nisso. Deus está agindo no mundo. Deus está agindo no mundo, gente. Não pense você que Deus assim está jogando dados, né? A história está ao acaso. Não, Deus está agindo no mundo. E eu só quero estar do lado dele. Eu só quero estar do lado dele. Deus está fazendo algo. Deus está movendo corações. A verdade de Deus está sendo proclamada, difundida, divulgada. Tem gente sendo e recebendo luz do Evangelho, sendo desafiado a olhar as Escrituras com lucidez, a respeitar a verdade da palavra e não inserir na palavra aquilo que eu sinto, que eu gosto, que eu quero. Isso está acontecendo em todos os cantos. Tem gente de todos os cantos, em todas as partes, em inúmeras igrejas, das igrejas mais doidas, das espiritualidades mais absurdas, dos segmentos mais questionáveis. Tem gente lá sendo alcançado por essa graça. Deus está agindo no mundo. Deus está agindo no mundo. Domingo pela manhã, hoje, eu estava conversando com o Leon aqui, dizendo: olha, essa igreja que se reúne aqui domingo pela manhã, tem gente de Canoas, Gravataí, irmãos que saem e não vêm aqui por uma obrigação, não vêm aqui porque são chantageados do púlpito dessa igreja. Vem, irmãos, para o catecismo domingo de manhã, senão o anjo da morte vai visitar vocês. Ó, irmão, se não vier no culto, não. Inclusive ainda nós estamos aqui, enquanto presbitério da igreja, fazendo um enfrentamento para que a nossa generosidade no quesito financeiro, ela seja reavivada. Nós sejamos mais dedicados, mais generosos na nossa contribuição financeira. Por quê? Porque não há chantagem aqui, porque ninguém é chantageado aqui, porque ninguém é coagido a nada aqui. E até essa nossa liberdade em algum momento nos faz cair em uma certa negligência. E eu fico olhando para isso tudo acontecendo e estou dizendo: Deus está agindo. Isso é Deus fazendo. Eu nunca congreguei em uma igreja em que eu tivesse a feliz oportunidade de conviver e congregar com irmãos que tivessem assim um caminho da pessoalidade mesmo, do dividir a vida. O número nunca foi tão grande como é aqui no Jardim Botânico. Eu digo, isso aqui é uma cidade de refúgio. Isso é uma cidade de refúgio. A gente está aqui fugindo do vingador de sangue. Então, para onde eu olho, para cada rosto que eu olho, é uma infinidade de histórias, é um entrelaçar do coração, sabe? Gente de dentro de casa, gente, irmão de verdade, sabe? Não é só o irmão litúrgico, né? Que eu até às vezes nem gosto muito, não é o irmão aí da paz do Senhor, que é uma paz assim, uma paz quase bélica, né? Mas não é paz, é aquela coisa, não, sabe? Gente que a gente sente falta mesmo, gente que eu olho para a minha história e em momentos assim fundamentais da minha caminhada está lá, está o rostinho, né? Está o nome, está a presença, o cara estava lá, a irmã estava lá. Gente, isso é um privilégio inominável, é inigualável. Agora, foi o Géser o primeiro a ter dito isso, que o Botânico assim é tipo um refúgio de gato de beco. Sabe o que é o gato de beco? É aquele gato assim, que enfrentou uns quantos perrengues, né? Então ele tem um olho caído, uma orelha mordida, falta um tufo de pelo aqui, uma mordida, um outro tufo de pelo aqui. A gente olha assim para o Botânico e diz: é um bando de gato de beco mesmo, é um bando de gente machucada, gente ferida, gente incompreendida. E o Espírito Santo, meus irmãos, de uma forma linda, maravilhosa, de uma forma sublime, de uma forma inigualável que só Ele pode fazer, foi nos reunindo, foi nos aproximando, né, Candice? Quanto choro lá no Laçário, a gente se revezava, agora eu vou chorar no teu ombro, aí depois, agora é minha vez. Aí de repente o Espírito Santo nos coloca aqui tudo junto. Gente, o propósito de Deus é levar a efeito. E aqui o Senhor está nos curando, está nos tratando. Eu digo para vocês, eu estou vivendo um momento de cura de Deus.
Tenho as minhas feridas, as minhas decepções que me amarguraram, que me azedaram. Em algum momento eu senti que aquela graça, aquela glória, aquela presença de Deus que me alcançou quando eu tinha 5 anos de idade, depois quando eu tinha 14 anos de idade, a forma como o Senhor me encheu, me invadiu, me envolveu, por causa de uma série de uma caminhada, de desencontros, de incompreensões, de decepções, por ter me dedicado por coisas que talvez em algum momento o Senhor jamais desejou que eu me dedicasse, por ter sofrido por coisas que o Senhor nunca quis que eu tivesse sofrido. Isso parece que me azedou, mas eu estou vivendo um tempo na minha vida hoje com vocês em que eu estou vendo aquele cenário profético lá, o Gabriel, do Ezequiel, sabe, quando a nuvem foi, mas eu estou sentindo assim, a nuvem voltando, esse tempo de refrigério, de cura, de bênção de Deus, dizendo a vocês que o propósito de Deus será levado a efeito, porque Deus é soberano e é o Senhor da história. Nós servimos, adoramos e invocamos um Deus que ninguém pode parar e ninguém pode deter. A força dos homens, a maldade dos homens, o orgulho dos homens, a vaidade dos homens não podem impedir e frustrar o propósito soberano do Senhor nosso Deus. Paulo será levado a Roma, ele vai testemunhar, porque o bondoso Jesus disse a ele: tu irás a Roma e darás testemunho de mim. Segunda verdade que nós precisamos aprender hoje à noite, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, ele sempre foi muito honesto e claro com os seus discípulos. Jesus nunca fez vendagem desonesta. O Senhor Jesus foi extremamente honesto e franco com os seus discípulos e o é sempre e o tempo todo. Todavia, ainda que seja extremamente honesto e verdadeiro, essa verdade e essa honestidade é acompanhada de promessas maravilhosas e lindas. Por exemplo, no Evangelho de Mateus está escrito: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Mateus 24, 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus está dizendo aos seus discípulos que a caminhada se dará nesses termos. No Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18, versículo 20 e 21, Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus disse: mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar com uma vez de responder, porque eu vos darei pouca sabedoria, a que não poderão resistir e nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o convite do Mestre para nós, a igreja. Se você está na igreja no afã de fazer as campanhas miraculosas, bater com o pé no chão, essa história da varinha de condom, como eu gostaria de acreditar, como eu gostaria que isso fosse verdade, como eu gostaria, e eu me falo com toda a verdade da minha alma.
Como eu gostaria que diante de alguém angustiado eu apenas botasse a mão na cabeça dele, batesse o pé no chão, mandasse ele dar umas giradas assim, uns pulos, uns berros, e dizia: agora o milagre aconteceu, vai em paz. Como eu gostaria que isso fosse verdade, mas não é. Não é. A vida é como ela é, e o pecado de alguma maneira traz as suas marcas, e elas são fortes, e elas são, em algum momento da nossa história, inalteradas. Como eu gostaria de dizer para um adúltero: faça a campanha de 7 sábados da vitória e todas as mágoas e dores sumirão. Não! As consequências do pecado ficam e nós vamos ter que enfrentá-las. Quando você abraça a fé em Jesus, prepare-se para uma caminhada de angústia. Angústia por fora e angústia por dentro. Angústia por fora, porque nós somos cercados por um mundo que jaz no maligno. Nada nesse mundo é produzido para glorificar a Deus. O entretenimento mais inocente, o entretenimento mais lúdico que pode ser produzido, ele ainda assim é uma atitude de revolta, se não revolta direta, de indiferença para com Deus. Aquilo de mais belo que os homens podem produzir, ainda assim está distanciado de Deus. Não se engane, não se iluda. Angústias por dentro, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Ninguém aqui caiu do céu para o escuro. Ninguém aqui estava andando na Nova Jerusalém e aí escorregou e caiu aqui no Jardim Botânico. Não. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, ela é uma tendência, uma inclinação selvagem para o mal. Ninguém aqui tem o direito de olhar para o pecado humano e ficar assim escandalizado, que é ataque de pelanca, porque todos nós somos maus em potencial e talvez muito pior do que aquele que às vezes nós condenamos. Nosso coração produz muita maldade, nossa imaginação produz muita maldade, muita mesquinharia, muita sujeira. Bendito é Deus que os nossos pensamentos, eles não são projetados num telão, porque nós nos enterraríamos na terra, nós entraríamos para dentro de um caixão e ia fechar do lado de dentro, para não encontrar com mais ninguém. Ninguém aqui entre nós essa noite é assim, bonzinho. Nós somos pecadores, nossa natureza é má, e isso nos angustia, porque a partir do momento que a graça de Deus nos encontra, a natureza de Deus é implantada em nós, e aí começa esse drama, porque eu sou um ser que eu me alimento da oração, que eu me alimento da palavra, que a comunhão dos santos me fortalece. Mas não somente isso, a pornografia também me alimenta, a maldade também me alimenta, a tara, a fantasia, o ódio, a vaidade, o orgulho, a prepotência também me alimenta. Tem algo em mim que se alimenta muito disso, e por causa dessa realidade é que nenhum de nós também pode ficar aí assim com o peito inflado, andando em cima do salto. Aí nós dizemos: só a tua graça nos basta. Aleluia, aleluia. Por isso que não é contraditório um discípulo de Jesus soberbo, arrogante, vaidoso, né? Aquele camarada assim religiosão com a Bíblia, que sai dizendo quem é de Deus, quem não é, quem é bom, quem não é, sabe? Esse tipo de figurão que as igrejas estão cheias por aí. Isso é contraditório. Um discípulo de Jesus entende que ele é o que é pela graça de Deus. Ele faz o que faz pela graça de Deus. Ele fala o que fala pela graça de Deus. Ele vive o que vive pela graça, unicamente pela graça de Deus. Gente, a honestidade de Jesus é acompanhada de uma promessa maravilhosa. Paulo, quando chega diante do Sinédrio, e o John Stott vai dizer que a racionalidade dos saduceus é incompatível com a fé de Paulo. E assim, meus irmãos, pois o presbitério, amanhã tem reunião do presbitério, você me puxa a orelha, tranquilo, agora já é. Eu amo a igreja de Cristo na sua catolicidade, na sua universalidade. Eu sou apaixonado pela igreja. A igreja para mim não é um gueto, a igreja para mim não é um grupinho. Eu não tenho, e às vezes me incomodo com isso, eu não tenho a mínima preocupação de ficar fazendo média para os reformados, para os pentecostais.
tenho a mínima preocupação. E às vezes até me incomoda isso. Gente que às vezes quer ser cerceador da fé, quer ser assim o vigia de Deus, quer olhar para você e dizer se você está andando na verdade. Ah, vai catar pouquinho, meu irmão. Eu amo a igreja. E como o Leon falou hoje pela manhã, eu tenho irmãos arminianos salvos em Jesus, cheios do Espírito Santo. E aí quando a gente senta às vezes para falar de soteriologia, dá ali uma, né? Dá um xaracachá e fala, mas a cruz está estabelecida. Aleluia. Cordeiro de Deus o alcançou. E com todo o carinho que eu tenho, muitos irmãos e santos de Deus, sensacionistas, irmãos que entendem que os dons espirituais, eles tiveram vigência para um período da história da igreja, e olha, homens santos de Deus acreditavam assim: eu os verei no céu. Mas o Jesus que me salvou, o Jesus da Escritura, o Jesus que me alcançou quando eu tinha 5 anos de idade, ele não é um Jesus confinado à racionalidade humana. Aleluia. Com 5 anos de idade eu entrei numa reunião de oração, estava aquele bando de irmã do Cocó, né? Do Saião, orando, eu e a minha mãe alcoólatra. Entrei dentro daquela reunião de oração, aqui na Cidade Baixa. A irmã ainda vive, uma das irmãs, e mora no Passo das Pedras. Eu lembro que quando eu entrei, Cristo vivo invadiu a minha alma. Eu tinha 5 anos de idade. Depois daquele dia, nunca mais o nome de Jesus foi proferido por mim do mesmo jeito. Havia uma reverência com relação a essa coisa de Deus, de Bíblia, de fé. Me perdi, o pecado me seduziu, me conduziu por caminhos dolorosos. E aos 14 anos de idade, aquele mesmo Jesus me encontrou. Aleluia. Aquele mesmo Jesus me salvou. Me desculpe os sensacionistas, mas eu tenho vivido coisas com Deus. Eu vi o Senhor Jesus fazer coisas lindas e maravilhosas. Eu tive experiências ao lado desse Jesus vivo. E com todo o carinho, a racionalidade dos meus irmãos sensacionistas, não dá para aceitar. Porque esse Jesus que visitou a Paulo, eu conheço bem ele. Aleluia. Eu sei quem ele é. Esse Jesus que aproxima-se de nós no momento da nossa maior dor, da nossa maior angústia. Esse Jesus que nos abraça. Esse Jesus que nos toca. Esse Jesus que nos renova, que nos cura no momento da nossa pior dor, nos momentos das nossas crises mais profundas, no momento de maior escuridão do nosso caminho. Esse Jesus do Paulo, dos Atos dos Apóstolos, dos Evangelhos, da Bíblia Sagrada, eu conheço a Ele, assim mesmo, desse jeito. E quero lhes dizer que, ainda que Jesus tenha sido extremamente honesto com todos nós, a sua honestidade é acompanhada de promessas. Ele disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não pregarão sozinhos, vocês não falarão sozinhos, vocês não abrirão a boca para testemunhar sozinhos. Não é a racionalidade, a capacidade de vocês que o fará. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Jesus que venceu a morte, o Jesus que deixou a tumba fria, vazia, sozinha, vive para todo sempre, está conosco pelos séculos dos séculos. A promessa, e João vai dizer isso no livro do Apocalipse, capítulo de número 21, versículos de número 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como uma noiva ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Sabe por que nós, discípulos de Jesus, enfrentamos a vida com todos os seus reveses, com todas as suas angústias, com todas as suas contradições, com todas as suas dores, numa perspectiva muito diferente daqueles que não têm esperança? Porque essa palavra é fiel e verdadeira. Aleluia. Chegará o tempo em que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Agora escutem, esse tempo ainda não chegou. Nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda vamos enfrentar angústias. Santos de Deus viverão momentos de depressão. Martim Lutero, o grande reformador, era um homem que viveu depressões profundas. Um homem que brigou com Deus em uma época quando perdeu a filha. Ficou sem falar com Deus, ficou sem orar. O reformador, Lutero. São Lutero, os mais íntimos. Nós não estamos livres de viver momentos de dor, de angústia, de vazio. Agora, faz toda a diferença quando na minha caminhada eu sei que, ainda que eu caia, que eu tropece, eu estendo as mãos e eu seguro na mão ferida do Mestre que venceu a morte. E eu vivo a experiência que João viveu, quando ele disse: eu quando vi caí como morto. E ele disse: não temas, eu sou aquele que foi morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. É assim que a igreja anda, é assim que a igreja vive, é assim que a igreja cumpre a sua missão. Nós pregamos o Evangelho porque eu creio que enquanto eu estou pregando aqui, eu não estou só. O Mestre da Galileia está comigo aqui. Essa noite, meus irmãos, que a trajetória do Paulo, que ainda vai seguir aí nos domingos, Paulo vai debaixo do mau tempo mesmo. A Dani me perguntou hoje: e aí, né? O que vai discorrer? Eu não queria falar muito, porque a alma assim estava transbordando, eu ia pregar para ela. Aí eu disse para ela: eu vou falar do Paulo. Paulo debaixo do mau tempo, jogado para lá, jogado para cá. Eu me sinto assim às vezes. Eu digo para a Dani, às vezes a vida parece que a gente está sempre embaixo do mau tempo, parece que a gente está sempre correndo atrás. Parece que para nós tudo é mais difícil, né, Jéssica? Quando a coisa está se querendo melhorar, parece que fica mais apertado o negócio. Quando a coisa parece que vai estabilizar, assim a gente começa a fazer projeções, né, de um momento de tranquilidade, né, Gabriel? Aí vem um vendaval, sacode tudo. Nessa caminhada, igreja, eu quero dizer a vocês, ela é assim mesmo. Bem-vindo ao discipulado. Só que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Aleluia! Paulo não esteve sozinho em momento algum, e os momentos não foram bons, foram difíceis. Mas o Senhor Jesus estava com ele dizendo: tem ânimo, recobra o ânimo, rapaz, porque o meu propósito vai ser cumprido. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Pastor Wilson Porte, Gabriel, na última mensagem de ontem, que o Israel e a Patrícia gravaram, a gente tem que assistir junto. Ele falou de tantas coisas poderosas que falou, mas ele falou uma que me encheu a alma. Ele disse, para escândalo dos reformados: a missão prioritária da igreja não é a proclamação do Evangelho. Aí o pessoal parecia tinha uns lá que pareciam um ouriço. A igreja ser cheia do Espírito Santo.
Porque quando ela for cheia do Espírito Santo, ela vai falar o que Deus quer que ela fale. E ela vai fazer o que Deus quer que ela faça. A dicotomia entre mente e coração é desfeita. A dicotomia entre discurso e prática acaba. O verbo se faz carne quando nós somos cheios do Espírito Santo. E nós vivemos a vida como a vida é, enfrentamos a vida como a vida é e como ela se apresenta, na certeza de que chegará o tempo em que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Eu vou pedir que vocês cantem um cântico, depois nós vamos orar, pode ser? Glória a Deus. Vive o Senhor em cuja presença estamos aqui essa noite. Aleluia. Vive o Senhor em cuja presença estamos. Bendito é o nome do Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar o Senhor Jesus, depois nós vamos orar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Senhor em cuja presença estamos aqui essa noite. Nenhum de nós se atreve a dizer que o Senhor não está aqui. O Senhor está conosco, tua palavra nos afirma isso. E essa noite, a palavra nos ensina que enquanto igreja nós somos tuas testemunhas, pregadores, proclamadores, anunciadores. E anunciar a tua palavra não é algo que nos trará talvez coisas confortáveis e boas. Haverão perseguições, incompreensões de irmãos na fé, incompreensões, ira, perseguição de gente religiosa que pensa que te conhece, não conhece nada de ti, incompreensão daqueles que estão no pecado e que porque são confrontados pela sua maldade, pelo seu pecado, à luz da verdade da tua palavra, nos odiarão. Mas essa noite eu te peço, Espírito de Deus, nos enche ao ponto de não nos calarmos e pregarmos a tua palavra. Enche-nos, meu Senhor, de maneira que haja mais do que prazer, realização existencial, anunciar a tua bondade, a tua graça, o teu amor, o teu perdão, falar a boa nova, a boa notícia. Essa noite eu oro com os meus irmãos pedindo que o Senhor nos renove na nossa caminhada, que nós não sejamos iludidos pelas fábulas que dizem que se tu estiveres conosco tudo vai dar certo. Não, mas que essa noite nós sejamos renovados em graça, sabendo que mesmo quando as portas se fecham, quando nós perdemos dinheiro, quando nós perdemos prestígio, quando nós perdemos muita coisa, não significa que nós não te temos, muito pelo contrário, é exatamente nesses momentos em que o Senhor se aproxima ainda mais de nós, para nos fazermos parecidos contigo. Que essa noite o teu Espírito nos renove nessa certeza, de que nada nesse mundo se compara à beleza da tua glória, de que não existe bem nenhum que se compare ao bem de te ter como nosso Deus, Senhor e Salvador. Essa noite, Pai, eu oro com a tua igreja, te pedindo que o teu Espírito nos encha, que sejamos cheios do Espírito para viver a vida como o Senhor deseja que nós a vivamos, e para que proclamemos o Evangelho na certeza de que essa é uma missão que ninguém pode parar. Guarda-nos no teu amor, avive em nós os teus dons, as vocações, aqueles desejos que um dia o teu Espírito plantou na nossa alma, aquela sede que foi o teu Espírito que plantou em nós. Sopra o teu vento de vida e traz tudo isso à tona para a glória do teu nome, Pai. Eu oro essa noite e eu te agradeço, te pedindo que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém.